Fala pessoal, tudo bom? Esperar aqui 30 segundos para uma galera entrar aí e a gente vai batendo um papo. Bom pessoal, vamos lá então, vamos dar início aqui então a nossa live de hoje, live aqui no Instagram da Zoom. Vou pedir para todo mundo mandar um joinha aí se vocês estiverem me ouvindo bem, que eu estou usando o fone aqui. Se tiver todo mundo me ouvindo bem, manda um joinha aí, só para ter esse feedback de vocês. E eu queria que vocês das escolas mandassem de que escola vocês são, se apresentassem aí, vai mandando nos comentários, que a gente vai lendo aqui, tá? E quem tiver pergunta para fazer, se possível, coloca aqui essa interrogaçãozinha, né? Que aí é alguma coisa mais fácil da gente achar as perguntas aqui, tá legal? Bom, eu queria falar para vocês que algumas pessoas mandaram mensagem um pouquinho antes da live, perguntando do professor Josias, né? E então ele não pôde participar por um problema pessoal, tá bom? Então na semana que vem a gente volta a conversar e possivelmente ele volte a bater um papo com a gente, tá legal? E aí, o nosso bate-papo de hoje, ele é sobre marketing educacional na era do conceito, né? A gente fala sobre marketing 3.0, 4.0, muito se fala do marketing 4.0, que é o marketing na área do conceito, tá? Lembrando que esse assunto marketing, né, quando a gente compara com os assuntos que estão acontecendo agora, né, das escolas precisando ter aulas à distância, né, por conta do coronavírus, esse assunto ele acaba não sendo tão prioritário nesse momento para as escolas, né, mas vale lembrar que essa live ela fica gravada e você pode consultar depois, né, mas também não deixa de ser uma grande, entre aspas, se a gente consegue entender isso como oportunidade, a gente acaba pensando que a gente tenha mais tempo nesse momento para conversar, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar para as escolas quando eu vou conversar é que não existe uma receita de bolo, né? Quando a gente vai falar de marketing para a escola. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu queria que vocês entendessem que eu estou abordando diversos tipos de escola, diversos tamanhos de escola. Existem ações que você vai entender que você já faz, existem ações que você vai entender que talvez você não faça. Tá? Então eu coloquei essa palavrinha de diagnóstico aí, coloquei até um nós, né? Para que vocês ouçam e anotem, né? Coisas que você fala, poxa, isso aqui na minha escola eu faço bem, né? Isso aqui na minha escola eu ainda não faço, acho que eu vou anotar aqui, né? Para a gente trabalhar, né? E aí a gente sempre fala também que o marketing, essas tarefas mais administrativas, ela fica muito a cargo do diretor da escola, do gestor da escola, né? Na verdade, o marketing da escola, ele é responsável por todas as pessoas que trabalham na escola, né? Então, a gente tem que entender que quando você fala da sua escola para uma outra família, quando você leva o que acontece dentro da sua escola para fora da escola, isso tudo é marketing. Então, você é responsável também, você professor, coordenador ou qualquer funcionário dentro da escola, é responsável por uma nova matrícula, por um aluno que permanece dentro da escola. Tá legal? E aí, quando a gente está falando sobre marketing, aí tem aquela história dos 4 Ps, né, que a gente aprende na escola e tal. E aí eu sempre gosto de falar uma coisa. Pensa bem, quando a gente quer abrir uma escola, você já parando para pensar que você pensa no ponto da escola? Onde que a gente abre uma escola? Qual que é o estudo que é feito para abrir uma escola, né? Onde tem muito aluno, onde não tem muito aluno, né? Os alunos que hoje estudam lá vão crescer, vão ter filho e não necessariamente terá a mesma quantidade de alunos, né?
Então, a gente fala, poxa, como é que a gente escolhe ponto de escola, né, quando a gente abre uma escola nova, né? Você imagina que se a gente um food truck lá na Paulista, aqui na Avenida Paulista em São Paulo, ele de repente está vendendo um hot dog lá e aí não está vendendo muito, o que ele faz? Ele pega o carro dele e vai vender em outro lugar, né? Uma escola não, se você tem uma escola e a escola não está te dando lucro, né? Necessariamente a gente começa a sentar e rezar e chorar, né? Porque é muito difícil a gente mudar uma escola de lugar, né? E quando a gente começa a pensar do ponto de vista que escolas são empresas, né? E aí a escola ela contrata funcionário, né? A escola demite funcionário, escolas novas abrem e, por mais triste que possa parecer, escolas novas ou escolas também elas fecham, né? E isso é muito triste. E muitas vezes a gente entende que escola que fecha, que tem problema, normalmente é problema financeiro, né? E problema financeiro se traduz com novos alunos, né? Então, dentro de escola, aluno para a parte administrativa, para a parte de gestão, a gente entende muitas vezes como um novo faturamento, né? E então, quando a gente entende que todos nós somos responsáveis por manter esse faturamento, né, esses alunos dentro da nossa escola, isso é muito importante, tá? E aí, quando a gente está falando de marketing na área do conceito, né, para não ficar também falando muito blá 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 aqui, eu vou exemplificar para vocês aqui algumas coisas para que vocês possam entender de forma prática sobre o que eu estou falando, né? Aí eu coloco aqui até para vocês, para a gente falar marketing de conceito já sem blá blá blá. Então, quando a gente fala de conceito, não existe uma fórmula certa, né? Uma fórmula, se eu perguntar para vocês assim, por exemplo, qual que é o conceito de escola? Né? O que é escola para você? Então, se você me responder o que é escola, vai ser diferente do que a pessoa que está aí do seu lado, talvez, se você estiver com alguém, né? Enclausurados em casa. O que é escola para você? Isso tudo vai depender muito da época que você estudou, né? E aí a gente não vai conseguir falar que algo está certo ou está errado, porque isso é conceito, né? Então a gente não consegue dizer se está certo ou está errado, tá? Para dar um exemplo para vocês, fora da escola, vamos falar aqui então da Havaianas. Todo mundo que tem mais de 30 anos usou essa Havaianas aí, que ela é azul e branca, né? Uma Havaianas lá mais velhinha, né? Uma Havaianas mais do passado, digamos assim. Né? A Havaianas, ela tinha um conceito de chinelo barato, né? Todo mundo que usava uma Havaianas, eu comprava uma Havaianas, era porque ela era barata, né? A gente usava Havaianas para trocar a temperatura do chuveiro, porque não dava choque. Antigamente a gente tinha muito chuveiro elétrico, né? A gente usava Havaianas, os pedreiros colocavam na mão para poder rejuntar azulejo, né? Os mais velhos aí devem estar lembrando, né? E a Havaianas era tão barata na época que ela não vendia no shopping, né? A Havaiana geralmente ela vendia num boteco, num bar na rua, né? E ela ficava onde? Na prateleira lá em cima? Não, ela ficava lá embaixo num caixote, geralmente dentro de um saco amarrado, porque nó custa, mas custa menos, né? Era amarrado e ficava cheio de pó. Né? Era tão barato que quando quebrava a gente põe um prego, né? E continuava usando. Ela era um chinelo feito de fato para ser barato. Né? Se você for ver hoje a Havaianas, ela realmente tem aquele modelinho branquinho, ela tem aquele modelinho com a bandeirinha do Brasil e tem aqueles modelos mais fashion, que chegam a custar quase R$100, né? E a gente compra a Havaianas, porque é realmente muito bonito, né? E aí você para pensar, o chinelo mudou? Não mudou, né? O que mudou é o conceito, né? Antigamente, se a gente fosse a uma festa com Havaianas, talvez a gente se sentisse com vergonha porque a gente estava mal vestido. Hoje, você usar Havaianas é um estilo, né? É uma coisa legal, né? A Havaianas mudou totalmente o seu conceito, né, de marketing. Então, você imagina, né, o conceito de escola que você tinha no passado, né, as pessoas um pouco acima de 30, 35 anos, qual que é o modelo de escola que os alunos têm hoje? Qual que é o conceito
de escola que eles têm hoje aqui, né? Se você pensar, a Havaianas, ela já foi lançada pela Gaister, uma Havaianas de ouro. Você imagina uma Havaianas de ouro custando R$35 mil, né? Uma pessoa com poder aquisitivo alto, né? Ela não ia comprar um chinelo que tinha o conceito barato, né? O Oscar já deu o troféu da Havaianas para os indicados, né? Então você vê que o conceito da Havaianas, ele realmente mudou, né? E aí quando a gente está falando sobre o conceito, por que o marketing de conceito ele realmente está sendo muito usado, né? É porque a gente fala essa frase, né? As pessoas elas não compram o que você faz, né? Elas compram o porquê você faz. E quanto que isso está ligado à escola, né? O nosso dia a dia da escola. Aí lembra que eu falei no começo aqui sobre diagnóstico, para você ir anotando as coisas que você faz na sua escola, coisas que você não faz. Então eu vou fazer uma pergunta, que aí isso tudo que a gente vai respondendo vai ajudar a gente a fazer as nossas campanhas de marketing daqui para frente, né? E aí você começa a entender o seguinte: se eu chegar para vocês, da escola de vocês, e aí eu estou falando todo mundo, qualquer pessoa que trabalha dentro de uma escola, tá? Não é necessariamente um gestor. Você entende? Você conseguiria me responder por que a sua escola existe? E aí você lembra que no passado que eu estava falando, que a gente não compra o quê, né? A gente compra o porquê a sua escola existe. Então, tenta fazer esse exercício, né? Eu conheço a minha esposa, ela foi visitar uma escola, né? E, obviamente, não vou citar o nome, e ela foi nessa escola conhecer, tá? E a diretora da escola, batendo papo com ela, contou para ela que elas decidiram montar a escola porque ela teve filho, né? E aí depois, por conta de recolocação, né, programa de recolocação no mercado de trabalho, ela e a irmã resolveram montar uma escola, né? E aí, por conta desse problema da mulher que teve filho se recolocar, né, no mercado de trabalho, que a gente enfrenta às vezes esse tipo de problema, né, essa dificuldade. E aí elas acabaram que elas criaram a escola, né? Então a minha esposa entendeu o porquê que aquela escola existia. E aí ela começou a explicar sobre a metodologia, começou a explicar sobre a proposta pedagógica, né, e por aí vai. E aí a minha esposa voltou e me contou toda a história, né? E ela falou assim: olha, nossa filha vai estudar lá, nosso filho, nossa filha. Eu não tenho filho, gente, mas eu já sei que quando eu tiver filho, é lá que ela vai estudar, né? E ela não me falou preço, ela não me falou nada, ela só falou o porquê que aquela escola foi criada, depois começou a me falar sobre a metodologia que a escola, como a metodologia que a escola trabalha, e ela resolveu que a minha filha vai estudar lá, né? Então por que a escola de vocês existem, né? E aí, outra perguntinha que é legal vocês anotarem aí. Por que me escolheram? Por que as pessoas que estudam aí hoje, na escola de vocês, por que elas escolhem estudar nessa escola? Né? Por que perante as outras escolas concorrentes da região, por que é aí que os alunos acabam indo estudar? Será que você tem essas respostas? Será que você tem tudo isso? Por que a minha escola existe? Por que me escolheram? Né? Por que elas me escolhem? E aí uma outra pergunta que é mais importante talvez é você entender por que me escolheram no passado. Por que antigamente eu era escolhido? Né? E por que eu sou escolhido hoje também? E aí talvez aí você deve estar pensando: pô, Léo, cara, eu sei por que a minha escola existe, eu sei por que me escolhem, eu sei por que eu era escolhido, e principalmente eu sei por que até hoje eles continuam aqui na escola. Eu sei de tudo isso. E aí eu pergunto para vocês: onde isso está escrito? Né? Se de repente tudo acabou dentro de uma escola em texto, né? Você vai conseguir transmitir toda essa missão, né? Que o porquê a sua escola existe, a gente transmite na chamada missão, né? Então, o porquê que a sua escola existe está nos seus materiais de marketing. O porquê a sua escola existe está no site da sua escola. As pessoas que trabalham na sua escola, elas sabem a história da sua escola, elas sabem o porquê a sua escola existe, porque talvez as pessoas que vão visitar a sua escola, elas tenham interesse em saber o porquê a sua escola existe, né? Faz um exercício assim:
Se você acordar amanhã cedo e a sua escola não existir mais, você acredita que mudaria alguma coisa na vida dos alunos? Ou você acredita que eles simplesmente iriam procurar a próxima escola da região que tem um preço parecido com o seu? Né? Se você não consegue mostrar para as pessoas, né, de fato, o porquê a sua escola existe, o porquê a sua escola faz o que faz, né, você começa a ter um problema que muitas escolas têm, que a única coisa que as pessoas elas começam a ver é preço. Né? Então a sua escola vai ser sempre comparado com preço, porque a sua escola deixa de explicar o que faz e começa a ser explicado simplesmente mostrando o que. Por exemplo, o que é o que? Você vai fazer uma visita, a família vai conhecer, a família e o aluno vai conhecer a sua escola. E aí você faz a visita guiada pela escola. E aí você olha aqui na sala e fala, olha que legal, a sala de educação tecnológica. Né? E tem uma placa escrito Sala de Educação Tecnológica. E aí você vai na quadra, a quadra é óbvio, né? Você vê uma quadra, você sabe que é uma quadra. E aí você mostra, aqui é a quadra. Aqui é aula de espanhol, e aí nas portas da sala está escrito Sala de Espanhol. Né? Então é óbvio. Será que você consegue explicar para um pai qual a transformação que a educação tecnológica causa na vida do aluno, causa na vida do filho dele? Né? A gente tem muito a mania de ter a percepção de quanto custa as coisas no presente. Né? Então, quanto custa você estudar inglês? Quanto custa você ter aulas de educação tecnológica? E aí você pensa, poxa vida, mas quanto é que custa se você não tiver essas aulas e lá no futuro você perder oportunidades na vida, oportunidades de emprego, por exemplo. Né? Então, quando você começa a mostrar para o pai ou para a família qual é a importância das aulas que tem, qual a transformação que a sua escola causa na vida, você deixa de ser comparado simplesmente por preço. Você começa a ser comparado por metodologia. Né? Você começa a ser comparado por princípio pedagógico e por aí vai. E principalmente pela identificação que a pessoa vai ter com a sua escola no momento que ela faz a visita. Tá? Então isso é muito importante de todo mundo da escola saber, né? Porque todo mundo fala, Léo, poxa, mas é difícil, porque o pai pede muito desconto e por aí vai. E aí você começa a pensar, quando a gente vai pegar avião, o que a gente quer? Que o avião leve a gente em segurança e no menor tempo possível. Né? A gente quer chegar rápido e quer chegar vivo. Né? É isso que a gente procura no avião. Qual a primeira coisa que a gente pesquisa quando vai procurar passagem? A gente pesquisa preço. É isso que a gente pesquisa. Você entende? Nós fazemos isso também. A gente pesquisa principalmente preço. Né? Num item que a gente deveria pesquisar qual era o mais seguro. Né? E não qual que é simplesmente o que é mais barato. Né? E aí quando a gente está falando em mais barato, eu vou aqui colocar um slide para vocês, porque quando a gente está falando em campanha de marketing, a gente fala muito sobre campanha de captação, para a gente conseguir trazer mais alunos, né? E eu gosto muito de falar, não da campanha de captação, eu gosto muito mais de falar da campanha de fidelização, né? Como é que estão as campanhas dentro da escola de fidelização? Né? Campanha de captação, olha, a gente arrebenta. Agora a campanha de fidelização, a gente patina um pouco, né? E aí eu vou dar um dado para você que espero que convença a sua escola de uma vez por todas por que é importante a gente trabalhar a fidelização. Custa 5 vezes menos a gente manter um aluno na escola do que a gente trazer um aluno novo. Né? Então isso quer dizer que você vai gastar, se um aluno seu sai da sua escola, é a mesma coisa financeiramente que você gasta para trazer 5 novos. Né? Então, se você mantiver um aluno na sua escola, é a mesma coisa que você, financeiramente, que você mantiver 5 alunos, você trazer 5 alunos. Então, você manter um aluno dentro da escola é 5 vezes mais barato. E muitas vezes a gente começa a fazer conta e olhar quanto de campanha de marketing eu fiz na minha escola,
né? E quanto que eu separei entre captação e entre fidelização? A gente não pode pegar todo o dinheiro, toda a verba de marketing e colocar para trazer novos alunos. A gente tem que pensar que a gente precisa manter os novos alunos. E como é que a gente faz isso, né? Quando a gente entende que o aluno vai embora. E por que o aluno vai embora? Duas palavrinhas: promessa e realidade. Por exemplo, quando essas palavrinhas começam a se distanciar muito, tá? Eu vou até colocar aqui para ficar maior. Quando essas duas palavras elas começam a se distanciar muito, por exemplo, você que é casado ou tem namorado, namorada que está assistindo agora, eu posso perguntar para vocês assim: vocês amam o seu parceiro, seu namorado, esposa? Todo mundo deve estar pensando: sim, eu amo. E aí eu pergunto para você: então me prova. E aí você vai gaguejar e você não vai conseguir me falar exatamente por que você ama, né? Mas você pode ter certeza que ela sabe que ela ou ele sabe que você ama, não porque você está falando, né? Mas porque você lavou a louça, porque você acordou de manhã, ao invés de olhar no celular, deu um beijo, porque você fez uma surpresa, porque você é gentil. E por diversas razões, você tem essa percepção que ela te ama, né? Então, não foi por um motivo. E o aluno não sai da sua escola por causa de um motivo. Guardadas as proporções, né? Claro, se a família muda de estado, de repente. Mas eles não saem por um motivo, né? Eles saem por vários motivos que você vai fazendo ao longo do ano. Quantas vezes você tem contato com esse aluno e quantas vezes você tem a chance de impactar? Quantas vezes você tem contato com a família da escola e quantas vezes você tem a chance de impactar eles e quantas vezes você de fato faz alguma coisa para você fidelizar? Né? Para pensar, a sua profissão de pedagogo ou quem está assistindo, se tiver outra profissão, de administrador, advogado, professor, qualquer coisa do tipo, se você quiser ir numa outra faculdade e fazer de novo essa faculdade, você pode. Agora, se você quiser bater aquela baita saudade do sexto ano, você pode fazer de novo? Não pode. Então, olha só a responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos de fazer aquele momento ser mágico. Né? Agora você imagina que quem visita a nossa escola consegue ter esse momento, mas e quem não visita? Como é que a gente faz para o nosso material de marketing, de fato, ele ter essa cara, ele conseguir transpor o clima da escola, ele conseguir transpor o porquê que a escola existe, ele conseguir transpor o porquê que a escola faz o que ela faz, tá? E quando eu estou falando material aqui, vocês podem perceber que pouco eu estou falando de folder, flyer e por aí vai. Que quando a gente fala de marketing escolar, muitas vezes a gente está achando que está falando só de material, né? E material é só o meio que a gente vai usar para transmitir a nossa mensagem, né? Para a gente transmitir as nossas estratégias. E aí você fala: ah, Léo, poxa vida, que legal. Como é que eu faço para diminuir essa distância, né, da promessa e da realidade? Né? Que aí você entende. Por que os casais se separam? Porque começou a namorar, prometeu um monte de coisa, aí vai casa, começa a ter um monte de problema, não começa a entregar mais o que foi prometido, e aí você começa a ter problema. Mesma coisa com o aluno. Né? Será que você entrega as coisas que você prometeu assim que ele fez uma matrícula? Será que você entrega as mesmas coisas que você entregava assim que ele entrou na escola? Né? Pior ainda, o que acontece é a priorização. Né? Já aconteceu com você, quando você tem uma TV a cabo há 5 anos, e aí o seu vizinho contrata agora a TV, e ele tem mais benefício do que você não se sente lesado? Você fala: nossa, mas eu tenho há 5 anos essa TV, e por que você tem mais benefício do que eu? Né? Porque eles fazem campanha de captação, eles querem trazer mais clientes. Né? Então, o que você faz para o aluno que está 5, 6 anos na sua escola? Né? Por que ele tem as mesmas vantagens ou ele tem mais vantagem do que quem acabou de entrar na escola? Né? Se você tem uma escola do 1º ao 9º ano, por exemplo, quando o aluno se forma ali, o que ele ganha? O que ele recebe? Né? Por que o aluno que está no Fundo 1, ele tem que olhar para o carinha do Fundo 2 e falar: olha que legal, eu quero chegar lá?
né? Porque daí ele começa a mirar na progressão, ele começa a mirar que ele vê as outras pessoas fazendo as coisas e de repente ele pode se sentir com vontade de não querer sair da escola porque ele quer chegar lá. E muitas vezes a gente trata igual, né? E coisas desse tipo, quando no nosso cotidiano, quando a gente vê, a gente não consegue mais desver. Não sei nem se existe essa palavra, mas, por exemplo, vou falar uma para vocês fora da escola, talvez vocês não vão mais conseguir desver mais. Quando você vai no mercado, num supermercado, o caixa de prioridade é para quem compra menos. E eu acho isso errado, né? Então você prioriza o cara que compra um pacote de bolacha e deixa na fila esperando quem compra 2 carrinhos. Né? Então você tem que tratar as pessoas com prioridade. As pessoas, os alunos, as famílias, eles não têm diferenças no sentido como cliente, digamos assim, né? Mas o aluno que já está há 5 anos na escola, né? Ele está priorizando a sua escola, né? Ele está ele fica mais tempo na sua escola. Ele precisa ser impactado ano a ano com materiais diferentes, né? Então você pode fazer uma carta de agradecimento para esse aluno, né? Você pode falar para ele que legal que você está 3 anos com a gente nessa escola e por aí vai. Senão você vai entregar na hora que ele faz a matrícula, você vai entregar o mesmo envelope com os parceiros que você tem, né? Exatamente igual você entrega para as pessoas que acabaram de entrar na sua escola. E aí, as pessoas que acabaram de entrar na sua escola, elas não conhecem a sua escola igual quem está há 5 anos conhece. Então, o material também que você põe para quem entrou agora, ele tem que ser muito mais explicativo, né? Ele tem que passar por um período, por um caminho que quem está há 5 anos já passou, né? Então, quando a gente começa a pensar em promessa e realidade, a gente tem que pensar nisso, que a gente vai evitando que os nossos alunos saiam. E aí também, assim, depois que saiu. Aí não tem muito o que fazer. Então, qual que é o trabalho do marketing nesse momento? É tentar entender qual aluno que está para sair. E qual campanha e qual ação que você pode fazer antes que ele saia. Poxa, Léo, como é que eu faço isso? Pesquisa, gente. Beber uma água aqui. Certamente vocês devem estar pensando aí, já resmungando, falando, Léo, família não responde pesquisa. Ninguém responde pesquisa. Eu pergunto, você responde pesquisa? Eu respondo pesquisa com um porém. Imagina na sua escola as últimas pesquisas que você fez. Pensa na última ou na penúltima, né? Qual foi a última vez que você deu uma devolutiva do resultado da pesquisa? Quando você informou à família o resultado da pesquisa que você fez e o que você vai fazer com esse resultado. Você faz isso? Você consegue informar as famílias? Né? Porque o que acontece? A gente deixa de responder pesquisa quando a gente entende que ninguém está nos ouvindo. Né? E não tem meio certo de fazer, tá, gente? Você pode usar o Google Forms, que agora está gratuito. Se a sua escola ainda não usa, pode usar. Né? A gente fez uma live no começo da semana falando sobre tecnologias digitais para você fazer esse tipo de trabalho. Você pode usar caixinha de sugestão, tem escola que ainda usa, funciona isso, né? Agora não adianta nada, você vai lá, pega o papelzinho da caixa de sugestão e guarda na gaveta, né? Se de fato você não lê e você não usa o que você tem. Eu costumo falar que quando a gente faz esse tipo de trabalho e não lê, a gente tem um bando de dados e não um banco de dados, porque você não faz nada com aquele dado que você usa, né? Então acaba que não adianta nada. Então pensa, a próxima pesquisa que eu fizer, eu vou realmente dar uma devolutiva, ela pode ser ruim, ela pode ser boa, mas eu vou dar uma devolutiva à família. Quando nós estamos preparados para falar, também temos que estar preparados para ouvir. Então quando a gente receber feedback ruim ou feedback bom, a gente tem que saber trabalhar com plano de ação. Tá legal? Então, pesquisa é um ativo muito importante para trabalhar dentro da escola e para que a gente evite, a gente consiga ter... Imagina que cada aluno ele tem um semáforo aqui, ó, um verde, um vermelho e um amarelo. Falei a ordem tudo errado aqui do semáforo, mas tudo bem. Quando você imagina isso, você consegue fazer uma pesquisa. E como é que você faz pesquisa na escola? Você não precisa fazer todas as vezes uma pesquisa censitária, que você faz 15, 20 perguntas. Você pode fazer pesquisas NPS, né, que é National Promoter Score, que é simplesmente você colocar os alunos em 3 saquinhos. Né? Quem está muito insatisfeito, quem está neutro e quem está satisfeito.
Tá? Então você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, você fez na próxima feira de ciências. Você manda uma pesquisa. O que você achou da feira de ciências? E deixa aberto o campo. E aí você pega na outra pergunta, pesquisa com 2 perguntas, você manda numa outra pergunta assim, de 0 a 10, quanto você indicaria a minha escola para uma outra família? Nesse número, você já vai dividir ele em 3 saquinhos. Quem está insatisfeito, de 1 a 4, né, que a gente chama de detrator, você já vai saber quem são essas pessoas. Né? Então você tem chance de fazer alguma coisa. Quem está neutro está propício a ir para qualquer dos lados. E quem está satisfeito, você também não pode deixar de ir lá, porque ele pode ficar insatisfeito uma hora. Mas você começa a entender o que faz as pessoas estarem satisfeitas para que você repita mais vezes aquele comportamento. E que você não repita o comportamento de quem está insatisfeito. Mas se você sabe, em abril, em maio, que esses alunos estão insatisfeitos, você tem a chance de fazer alguma coisa para que lá no final do ano ele renove a sua matrícula. Né? A campanha de marketing ela não começa ali em maio e agosto, ela começa desde o primeiro dia de aula, desde como o aluno é recebido. Tá? Tudo isso dentro da escola, ele engloba o marketing. Tá? E quando a gente está falando de campanha, uma das coisas mais legais que eu gosto de trabalhar dentro de escola, que é o que a gente chama de marketing direto, tá? O que é marketing direto? Estou procurando um slide aqui que deu uma bagunçada voraz aqui. Quando a gente fala de marketing direto, a gente fala em marketing de segmentação, tá? Que é vender para as pessoas exatamente o que elas estão querendo comprar. O que significa isso? Vou desistir do slide. Vou falar aqui direto para vocês. Quando a gente está falando então de marketing direto, você imagina que você já recebeu e-mail chamando você pelo nome? Já, não já? Então, isso é marketing direto. Quando a gente chama a pessoa pelo nome, quando você compra um carro e você recebe um folder com o carro que você comprou, né? E então essas comunicações elas são muito mais efetivas do que a comunicação para massa, né? Que a gente chama aqui de spray and pray. Esse termo no marketing é muito usado, que é você pegar um monte de informação e jogar para todo mundo, tá? E quando a gente está falando de spray and pray, o que é legal a gente entender dentro da nossa escola? Todo mundo já deve ter assistido esse desenho aí, que é o Avatar. Né? Avatar a gente chama de cliente ideal no marketing, mas você pode entender ele como persona dentro da sua escola. Vou fazer uma campanha de marketing, que legal. Para quem que eu estou fazendo essa campanha? Para a família, para o aluno, para a comunidade da região da minha escola. Para quem que é essa campanha? Porque senão a gente faz um material que fala igual para todo mundo. Né? E quando eu estou falando de material sobre marketing direto, eu não estou falando simplesmente em vender, em trazer novos alunos, eu estou falando também na comunicação. Né? Ainda acontece, será que na sua escola, né, acontece quando você tem inadimplência, você manda aquele e-mail ou mensagem no aplicativo de comunicação dizendo sobre atraso da mensalidade e embaixo você coloca assim, caso você já tenha pago, desconsidere essa mensagem. Eu acho muito feio você mandar esse tipo de mensagem que claramente você mostra para a família que você não tem controle nenhum de quem está pagando e quem não está. Né? Você não consegue mostrar isso. Então, se você não trata as pessoas de forma segmentada, fica ainda mais complicado de você fazer as ações. Né? Se você não tem possibilidade, por exemplo, se você mandar um feliz aniversário para um aluno seu, por exemplo, né? Aí você pensa, poxa, mas como é que eu poderia fazer mandando um feliz aniversário para o aluno? No sistema que você usa dentro da sua escola. Né? Você tem os dados dessa família, você tem os dados desse aluno. Né? Lembra que eu falei, banco de dados e bando de dados. Também não adianta você ter um montão de dados se você não faz nada. Tá? E aí, falando aqui de novo aqui sobre o marketing direto, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma editora que ela fez uma campanha muito legal de marketing direto, que ela, para renovação das revistas, ela veiculou para a pessoa a capa da revista que veiculou no ano que a pessoa nasceu. Né? Então, quando a pessoa nasceu, eu nasci em 1982, eu olhei aquela revista com as notícias do ano que eu nasci, né? E ela manda uma carta dizendo os acontecimentos daquele ano
e que foi o ano que eu nasci. Eu falei, nossa, que legal. Isso é uma abordagem que não toca o bolso, né? Ela toca o coração, de fato. A gente se sente emocionado, né? Porque aquilo foi feito para mim, a gente acha que foi feito pra gente, né? Então, você pensa, que tipo de dado que eu precisaria ter para poder simplesmente fazer uma campanha dessa? O dia que a pessoa nasceu. Se você tem o dia que a pessoa nasceu, você consegue fazer essas campanhas. Não importa, de fato, que tipo de campanha você faça. Importa que o dia que você decida fazer a campanha, você tenha na mão os dados que você quer. Tá? É isso que é importante quando a gente fala de marketing direto. Um dado bem simples de marketing direto. Quando você chama a pessoa pelo nome no e-mail, numa carta, né? Quando você manda a carta, você escreve prezado, entre aspas, fecha, entre parênteses, fecha parênteses. Isso, eu não gosto de receber comunicação assim. Então, quando você manda uma comunicação para os pais, né, se você está entregando isso impresso, por que a gente não manda escrito o nome dele? Né? Oi, Leonardo, tudo bem? Quanto mais personalizado, mais a chance de abrir existe. Né? Quando você chama uma pessoa pelo nome, num e-mail, por exemplo, tem 500% de chance a mais dessa pessoa abrir. Você imagina que um e-mail, a taxa de abertura de e-mail é entre 7% e 12%. Né? Então, se você coloca oi, Léo, tudo bem? 500% de chance a mais que eu abra esse e-mail. Né? As pessoas, o nosso e-mail disputa no meio de um montão de outros e-mails. Né? A nossa mensagem para a escola disputa com o Facebook, com o Instagram, com um monte de outras ferramentas. Tá? E aí, como é que você está fazendo para divulgar essas ações que a escola está fazendo nesse momento que a gente está em casa, né, dessa época do coronavírus? O que a sua escola está fazendo? Como é que ela está comunicando os pais? Né? O que a escola poderia fazer nesse momento como marketing? Por que você não pode fazer uns melhores momentos do ano, né, do que está acontecendo na escola? Né? Você pode fazer, colher fotos das crianças estudando em casa, e você pode ir utilizando esse material, né? Porque esse momento vai passar. Né? Esse momento vai passar. E aí, como é que você vai falar para a família o que você fez nesse momento? O quanto a família pôde contar com a sua escola no momento da crise, mostrar para as famílias isso daí. Né? Então, isso é muito importante. Como é que você está divulgando isso? Então, tem coisa para fazer. Né? E aí, uma das coisas que, partindo para uma outra vertente, né? Nas formas que a gente tem a parte digital da escola. Né? Como é que a gente consegue trabalhar digitalmente? Será que você sabe como é que as pessoas acham essa escola? Né? Eu tenho um filho, eu quero ir procurar uma escola. Como é que eu faço? Como é que as pessoas fazem na sua escola? O que é mais efetivo para a sua escola? Né? Eu já conversei com escola que fala, eu não coloco nada no Google. Não, eu não coloco dinheiro no Google, eu não coloco dinheiro em mídias sociais, eu não acredito nisso. Né? Então eu vou dar um dado aqui para vocês, gente. 80% das pessoas não vão para a segunda página do Google. Você digitou, o Google ele pega por região, né, demograficamente. Então, se você digitou lá alguma coisa no Google procurando uma nova escola e a sua escola não investe em Google Ads, a sua escola não investe em conteúdo, a chance dela ser achada na primeira página do Google é muito pequena. E como é que eu vou investir em conteúdo, Léo? Poxa, eu preciso pagar uma agência para ficar escrevendo para mim, né? Legal, se você pode pagar uma agência para poder escrever, né? Mas se você não pode pagar uma agência, você tem uma equipe pedagógica grande na sua escola. Os seus professores podem escrever artigos, né? Os seus professores podem escrever para que você coloque um texto por semana, um texto a cada 15 dias, um texto por mês. Quanto mais relevância o seu site com um blog dentro vai tendo, mais ele vai ficando bem ranqueado no Google. Quanto custa isso? Nada. Se você não pode pagar uma agência, faz essa sugestão que eu estou falando. As pessoas vão até gostar de escrever para o seu blog. Tá? E se você pode fazer anúncios pagos também, é muito importante. Agora, o mais importante que a gente fala sobre você fazer de fato Google Ads, Facebook Ads, né?
o que postar? Será que as pessoas, ao invés de procurar no Google, será que elas procuram no Facebook? Existem pesquisas que dizem que as escolas são muito mais procuradas no Facebook, né? E no Instagram, o que será que a pessoa olha primeiro? Será que ela ainda olha meu site? Né? Tem muita gente que ainda acha que site caiu em desuso e não caiu. Né? O site é o que dá segurança, legitimidade para a escola. Né? Quando a pessoa ela olha o Instagram, ela pode olhar o Facebook, mas é lá no site que ela vai buscar as informações institucionais, né? As informações para que ela tenha confiança de quem quer a escola. Né? Então lá no site você tem no contato, você tem, claro, quando as pessoas conversam com você, para quem que vai chegar essa mensagem. Se a pessoa, você entra no site e pede uma informação de valor de matrícula, como é que ela faz para visitar a escola? Será que você tem isso? Né? Muito importante quando a gente está falando sobre o que funciona melhor, o que não funciona, e que é, gente, de tudo que eu estou falando aqui, uma das coisas mais importantes é o recado: apaixonem-se por números. É muito importante isso, e aí o que a gente chama de ROI no marketing, que é Return on Investment, que é o retorno sobre investimento. Né? Quanto que de fato eu gastei e quanto de fato que eu tive de retorno com isso. Né? Porque senão, você chega para fazer o planejamento do ano que vem, você pensa, o que funcionou, o que não funcionou, onde eu coloco mais dinheiro, onde eu tiro dinheiro. Isso é muito importante de saber. Lembra quando eu falei da visita guiada na escola, que você tem aquela visita? Você tem a quantidade de quantas famílias visitam a sua escola por dia, por semana, por mês, por ano? E essas visitas que acontecem, quantas delas realmente viram matrícula? Qual o mês que você mais recebe visita? Né? Então, isso a gente chama de taxa de conversão. Você pode falar assim, olha, 10% das pessoas que visitam a minha escola fecham matrícula. Isso quer dizer que para você fechar 10 matrículas, você tem que colocar 100 pessoas visitando a sua escola. Se você quer fechar 30 matrículas, você precisa de 300 pessoas visitando a sua escola. Se você tem... se cada visita demora 1 hora, faz a conta quanto você precisaria para 300 visitas. Às vezes você nem tem funcionário suficiente para fazer essas visitas, mas você colocou lá na sua meta que você quer 30 novos alunos. E às vezes está muito claro logo no planejamento que talvez você não consiga, porque não há tempo suficiente. Então o que você tem que fazer? Aumentar a sua taxa de conversão. Tem que pensar, gente, a gente não pode, das pessoas que vêm aqui, a gente não pode fechar só 10% que visita a gente. A gente tem que aumentar para 15%. Como é que faz isso? Fazendo follow-up. A gente tem que entender por que as pessoas escolhem a gente, porque as pessoas não escolhem a gente. Todo mundo que não fechou com a gente, se vocês conseguirem fazer um follow-up, para qual escola ele foi? Ah, você não veio aqui, o que aconteceu? Né? Você tem uma rotina de follow-up com as pessoas que foram aí visitar a sua escola? Né? Você pode ligar depois perguntando se teve dúvida, se está precisando de ajuda, se quer de repente fazer uma nova visita, porque às vezes ela ficou com dúvida. Né? Muitas vezes a pessoa que vai visitar a escola talvez pode ser a que não vai escolher, então você vai depender que a pessoa que você explicou é a pessoa que vai transmitir aquela mensagem, que material que ela leva para ela poder explicar aquela mensagem. Né? E aí você pensa, quanto que eu estou investindo desse seu ROI, quanto que você está dividindo para captação e quanto é que você está dividindo para fidelização. Né? E aí, gente, essa parte de ROI é absurdamente importante. Tá? E aí, para a gente finalizar, quando a gente está falando de conceito, eu tenho um conceito, todo mundo tem o seu conceito de escola, todo mundo tem o seu conceito que eu falei do supermercado e tal, e eu tenho um conceito da galera que trabalha em escola. Professor, diretor, gestor, galera da portaria, para mim é bombeiro, apagando fogo. É muito difícil conversar com quem está no dia a dia da escola, porque eles estão sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Uma criança que bateu a cabeça aqui, é o pai que está ligando dali, na campanha de matrícula que tem gente para visitar, né? Realmente eu acho que esse conceito para mim ele funciona, porque eu sempre tenho essa impressão. Tá? E eu sempre termino, eu vou abrir já para apresentação, para pergunta aqui, que eu vi que tem 4 perguntas. Eu sempre termino, gente, entendendo que o dia a dia ele corrompe, né? Ele corrói as nossas boas ideias, às vezes, as nossas iniciativas. Né? Então eu sempre termino dizendo que é difícil, mas eu tenho certeza, daqui 5 anos vocês vão desejar ter começado hoje. Tá? Não precisa pensar grandes coisas,
grandes mirabolantes, para que você comece. Tá? Então, eu prometi que eu ia ter material mão na massa para vocês. Eu vou pedir para quando acabar a live, vocês mandam um inbox aqui no Instagram da Zoom, tá? Que eu vou mandar para vocês 3 modelos de pesquisa, tá? Que eu criei, e aí eu entrego para vocês. Vocês podem aplicar já na escola de vocês, e lógico, vocês podem ler, ver se faz sentido para a realidade da escola de vocês, mas que vocês já podem fazer. Tá? Por quê? Será que está sendo legal essas ações que a sua escola está fazendo? Será que a família está entendendo que elas estão satisfeitas com essas ações paliativas que a sua escola está fazendo nesse período de crise? O que eles estão achando? Né? Então eu vou entregar para vocês esses modelinhos de pesquisa que vocês já podem fazer aí na próxima semana ou quando vocês acharem melhor, e uma dinâmica para vocês fazerem com toda a escola, tá? E aí vocês podem fazer em casa mesmo, né? Vocês mandam para os funcionários, para o gestor, para dizer por que a sua escola existe, por que os alunos se matriculam na sua escola, por que eles deixam a sua escola, por que a sua escola era escolhida no passado, né? E aí você acaba pegando essas respostas e fazendo um exercício bem legal dentro da sua escola, tá? Então manda uma mensagem no inbox aqui que a gente manda o link para você, tá? Deixa eu ler aqui as perguntas então, porque a gente já está acabando nosso tempo. Como a escola pode valorizar a sua equipe pedagógica usando o conhecimento do marketing para isso? Olha, eu acho que a escola, conversando com a equipe pedagógica para que escreva artigos, eu gosto muito, né? Isso ajuda a pessoa também. Porque quando você a melhor forma de você aprender é você ensinar alguém, né? Então, quando você tem a responsabilidade de você escrever um artigo, você vai ser obrigado a estudar. Né? Então isso você ajuda o professor, você ajuda a escola também, que está colocando conteúdo no seu site, está sendo melhor ranqueada nos mecanismos de buscas, tá? Não é só no Google não, no Facebook também, tá? Mais uma pergunta aqui. Como posso pensar numa estratégia de comunicação nesse momento de paralisação de atividades? Bom, primeiro é importante que você tenha meios de fazer essa comunicação, né? Você utiliza e-mail, você utiliza aplicativo de comunicação instantânea, né? Pode ser WhatsApp, pode ser aplicativos de empresas que têm esse tipo de trabalho. Primeiro você tem que entender esse modelo que você utiliza, tá? E depois pensar na frequência, né? E mais importante do que você pensar numa estratégia de comunicação é realmente entender fazendo pesquisas mais frequentes, porque você pode estar entregando muito conteúdo de repente para as famílias, né, e não está tendo adesão. Você sabe que realmente eles estão gostando? Será que está muito? Será que está pouco? Né? Então, você fazendo as pesquisas com mais frequência, você vai conseguindo ter uma rotina. Mas o mais importante nesse momento é você estabelecer um único canal e não ficar... Ih, apareceu minha casa aqui, gente. Meu Deus. Voltou. Então o mais importante é você não ficar mandando WhatsApp, mandando e-mail, mandando uma comunicação pelo aplicativo. O mais legal é que você estabeleça um único canal de informação nesse momento, porque a gente está recebendo comunicação de um monte de gente, todo mundo falando de coronavírus, todo mundo falando do pacote do governo, todo mundo falando sobre mensalidade da escola. Então estabeleça uma única forma de contato com a família. Eu acho que vocês terão mais sucesso nesse sentido. Vamos lá. Eu morreria de vergonha. Hoje é chique. O marketing é tudo na vida de um produto. Gente, o termo marqueteiro, eu sou de marketing. Se você entrar numa plataforma para preencher alguma coisa, não tem a profissão marketing, né? Então, a palavra marqueteiro, ainda ela é um pouco pejorativa, mas não deveria ser, tá? Uma escola marqueteira, ela é aquela escola que consegue transmitir de fato a mensagem que ela se planejou. E aí a pergunta é: a sua escola está se planejando? O pessoal está pedindo o link aqui com a sugestão de pesquisa. Eu vou mandar 3 pesquisas para vocês, tá, gente? Uma pergunta aqui. Sobre as postagens no Instagram da escola, como tem que ser? Colocamos muita foto dos alunos. Está correto? Não tem certo nem errado, gente, né? Vocês já pararam para pensar se vocês, para quem que vocês estão postando? Para quem que é o conteúdo que eu faço lá no meu Instagram? Isso vai ajudar você a responder. Se você está fazendo as postagens, você fala assim: Léo, eu estou focado, a minha escola foca em fazer posts para quem já estuda na escola, para a família dos alunos que já estudam aqui.
Aí é legal você postar foto dos alunos, porque aquilo vai ser um álbum de foto, né? Você vai mostrar o dia a dia da sua escola. Mas se você pensar que você também tem que fazer marketing para quem não conhece a sua escola, você tem que colocar conteúdo. Então, quando você colocar, lembra que não é o que e o porquê. Se você coloca alguma atividade, os alunos fazendo atividade, você precisa explicar por que aquela atividade está sendo feita, qual a transformação que o aluno tem, quais são os princípios pedagógicos dessa atividade que está sendo feita, né? Porque aí a família que não conhece a escola, ela pode conhecer primeiro pelo Instagram. E aí você tem que ter sucesso lá. Então tem que tomar cuidado para o Instagram não virar um álbum de foto, tá? Simplesmente postar tudo lá que está acontecendo na escola para você ter registro. Pesquisa, beleza? Vou mandar a pesquisa. Tem mais uma pergunta aqui. Como apoiar as famílias nesse momento de coronavírus sem cair nos temas que já estão sendo muito falados? Quando a gente fala de temas muito falados, a gente está usando muito o que a gente acha. Né? Nesse momento, o que eu percebi? Que muitas escolas estão colocando bastante conteúdo lá, né? Mas será que as escolas perguntaram para a família, nesse momento, o que eles estão precisando? Né? Que tipo de ajuda que a nossa escola pode te dar? O que nós estamos fazendo está sendo suficiente para você? Né? Você acha que tem mais alguma coisa que a gente poderia fazer para te ajudar nesse momento? Isso é importante, então não tem o certo nem errado. O importante é que você converse com as pessoas da sua escola e entenda, ofereça uma solução muito, muito customizada para o que eles estão precisando no momento. Tá? Senão a gente vai muito pelo que a gente acha. Né? O Rafa responde aqui, por que o Telegram está crescendo tanto? Gente, o Telegram, todo mundo está usando bastante o WhatsApp. O Telegram, eu sou apaixonado por essa ferramenta. Né? Ele é muito parecido com o WhatsApp. Tá? Ele ainda não é muito popular porque poucas pessoas têm, mas agora está crescendo bastante. O WhatsApp ele tem muitas limitações. Então, quando você quer fazer uma lista de transmissão no Telegram da sua escola, não tem limite de pessoas. Você pode agendar mensagens. Então, já aconteceu com você de à noite, você lembrar se lembrar, putz, tinha que mandar uma mensagem para alguém de manhã, né? E aí você, não vou mandar à noite, né? Porque eu vou atrapalhar a pessoa. O Telegram você pode agendar, você pode fazer pesquisa pelo Telegram, olha só que legal, boa pergunta. Então, se você quer fazer pesquisa e você tem um grupo do Telegram, tá? De graça, custo zero, tá? Se vocês precisarem de ajuda, manda aí na mensagem que eu mando umas instruções para vocês de como vocês criarem um grupo de transmissão no Telegram, tá? Como é que vocês podem criar isso na escola de vocês para que vocês possam fazer pesquisas pelo Telegram? E aí você evita até de ter que dar aquele feedback do resultado, porque as pessoas vão vendo o resultado na hora, né? E aí você é obrigado a fazer aqui. Peraí. Então, não sei se eu respondi a pesquisa aí por que o Telegram tá crescendo bastante, mas eu acho que ele é uma plataforma muito mais aberta que o WhatsApp, né? Você pode entrar em grupo, por exemplo, sem divulgar seu número, né? Isso é importante. Quando é que é importante fazer as manutenções na escola? Gente, isso aqui é uma coisa que eu falo bastante, né? Quando que faz a manutenção? Manutenção é marketing, manutenção na escola é marketing. Quando é que você pinta a parede da escola? Isso eu falo toda hora. Quando você pinta? Quando a escola fecha, fim do ano. Mas quando é que o pai visita a escola? Não é no fim do ano. Então, durante o ano, quando o pai está visitando a escola, a família está visitando a escola para conhecer, a escola está com as paredes todas descascadas. Né? Então, o momento de pintar é durante as aulas. Você tem que fazer, você troca, pinta uma sala, na outra semana pinta outra sala, as crianças até vão achar legal. Né? É importante que uma escola passe a ter uma equipe de marketing? Muito boa essa pergunta. Depende muito do tamanho da escola, tá? Se uma escola depende do poder aquisitivo, tá? Agora, para você fazer marketing, você não precisa ter uma equipe lá dentro de marketing, né? Você tem ótimas agências que você pode contratar, né? Mas você tem muito trabalho. Quando eu estou falando de pesquisa, não precisa de marketing. Né? Quando eu estou falando de comunicação, não precisa de marketing. Quando eu estou falando de mensuração, não precisa de marketing. Agora, quando você vai fazer uma campanha de matrícula, vale a pena você investir em uma agência que possa te ajudar com campanha de marketing. Tá? Agora, se você tem uma escola que tem aí mais de 200, 300 alunos, já vale a pena você ter ao menos um estagiário de marketing que possa te ajudar nas ações do dia a dia, né, com postagem de mídias sociais, com a parte de inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, e aí já vale a pena ter alguém que está ali na escola no dia a dia focado em trazer isso. Então, não tem uma resposta feita não, vai muito do quanto você está disposta
a investir, tá? Se eu pudesse falar, eu falaria. Tá? Tem mais pergunta aqui do Telegram, né? Realmente o Telegram tem funções legais para isso. Cara, a pesquisa é muito legal, tá? Para todo mundo que eu estou mandando o conteúdo, que eu vou mandar os 3 modelos de pesquisa e a dinâmica, eu vou mandar também como montar uma lista de transmissão no Telegram e como usar pesquisas pelo Telegram. É muito legal. E o mais legal é que, como não está no WhatsApp, você não concorre com aquelas mensagens do grupo da família, né? Você tem muito mais chance de trabalhar. Você tem boas sugestões no caso do CRM e WhatsApp para a escola. Gente, CRM, Customer Relationship Manager. Lembra quando eu falei de você fazer as pessoas que vão visitar a sua escola? Certamente você escolhem, né, os dados da família que vai, né? E aí como é que você anota para você poder ligar para ela, né? Como é que você anota todas as informações se de repente você que atendeu ficou doente, no dia que a família voltou lá, você não tem todas as informações. Vamos supor que a família foi lá e nesse ano ela não fechou com a sua escola, mas ela voltou no outro ano. Aí você pergunta o nome da pessoa, digita lá o e-mail dela e você tem tudo histórico. E aí você fala: oi, seu Luiz, tudo bem? Como é que tá o João, que é o filho dele? Ele vai falar: nossa, sabe meu nome, sabe o nome do meu filho. Né? Você tem todo o histórico do que aconteceu. E aí todas essas mensurações de quantas pessoas visitam a sua escola, de fato quantas pessoas se matriculam na sua escola, por um CRM você consegue fazer. Tem CRM bom no mercado de graça, tá? Até determinada quantidade de alunos. Um CRM bom que não é de graça custa aí 50, 60 reais por usuário. Se você tiver 2 pessoas que trabalham no comercial da sua escola, 100 reais por mês, você consegue pagar um CRM. Eu recomendo muito que a sua escola tenha CRM. Tem CRM para a escola, tá? Principalmente, você pode usar esse também, que é muito legal, tá? Me mandaram aqui o NPS, eu falei National, e é Net Promoter Score. Eu errei, desculpa, gente. Tá legal? Bom, a gente está acabando aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas, que eu tenho mais 2 minutos. Todo mundo quer o link da pesquisa, link da pesquisa, link da pesquisa, link das pesquisas. Legal. Perguntaram aqui como é que a gente sabe que funciona mais, né? Não tem fórmula mágica, mas uma coisa que eu recomendo. Geralmente você pergunta para as pessoas como é que... por que você chegou até aqui? Foi pelo site, foi pelo e-mail? E o correto, uma dica para você trocar no seu material de marketing. Não pergunta onde, pergunta em todos os lugares que ela te viu, não dá uma opção para ela escolher, né? O que eu coloco dinheiro? No outdoor, coloco dinheiro no folder, coloco dinheiro no evento? Não, você coloca onde você me viu e ela vai ticando. Eu te vi no evento, eu te vi no outdoor, eu te vi também, eu ouvi o seu spot no rádio, eu te vi no restaurante, né, naquela folhinha, né, ótima ação para você fazer também, que custa muito barato. Vai no estabelecimento da região, oferece para ele, imprimir para ele aquele papel que põe na bandeja. Né? Ele gasta dinheiro fazendo isso. Se você pedir para ele, você vai fazer ele economizar, né, e você vai fazer propaganda da sua escola ali um preço muito baixo. Então, onde que essas pessoas te viram? E aí você começa a entender quais se repetem mais. E ali você vai entender que é dali que ali as pessoas chegam mais lá na sua escola. Tá bom? Gente, todo mundo acha que marketing é caro. Tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, um recado final. Marketing não é caro, caro é não ter aluno. Não ter aluno dentro de uma escola é muito caro. Tá? Departamento de comunicação em crises, realmente a gente tem vontade de cortar ali alguma coisa, mas gente, fazer marketing é importantíssimo para que a gente consiga trazer mais aluno para a escola e, por favor, manter os alunos que já estão na nossa escola, tá legal? Marketing não é caro, caro é não ter aluno. Deixa aqui a mensagem no inbox que a gente vai mandar um link para vocês, tá legal? Quem quiser seguir no meu Instagram lá, é bem facinho, siga o Léo no Insta. Colocou lá, siga o Léo no Insta, vocês vão me achar e aí vocês podem me seguir, mandar pergunta lá, que eu tô sempre respondendo. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço para vocês. Tchau.